Amém. Jesus é o nosso Senhor. Graças ao Senhor por mais esse momento, para que nós possamos desfrutar da palavra juntos, entendendo os fundamentos da fé cristã. Graças ao Senhor porque temos disponível toda essa literatura que nos ensina a como nos portar, nos ensina como vivermos diante do Senhor. E existem vários pontos importantes para que a gente possa entender o coração de Deus, qual deve ser a nossa conduta aqui na terra. Senhor Jesus. E hoje nós vamos dar sequência no livro Fundamentos da Fé Cristã, o volume 3. Hoje vai ser falado do capítulo 23. O capítulo 23, o título é Significado, parte 2. Então nós vamos falar sobre esse assunto agora. Quem ouviu as mensagens anteriores, aconselho a assistirem, vão saber do que se trata o segmento dessa mensagem de hoje. Então, nesse livro aqui, é o capítulo 23, na página 217. 217, Deixa eu achar aqui. Fundamentos da Fé Cristã, volume 3, o serviço a Deus, significado. Então, vamos começar aqui. Significado, Qual é o significado que se trata aqui? Do serviço a Deus. Então, vamos ver qual é o sentido, qual é a essência, qual é a explicação que se dá a esse servir ao Senhor. Nós sabemos, e já foi falado, que servir ao Senhor é servir como escravo, é servir como sacerdote, é servir na pregação do Evangelho, E cada aspecto aqui tem uma função, mas que tem um objetivo só, conduzir as pessoas a Deus, Senhor Jesus. Então, a questão de ser escravos, só para recapitular o que já foi falado, também no livro do volume 2, que foi esse daqui, no capítulo 24, que foi falado sobre isso também, mostra que o escravo é aquela pessoa que não tem liberdade em si mesma para fazer o que quiser, mas ela está ali simplesmente para fazer a vontade de Deus. E também o sacerdote é a pessoa que é o homem, que permanece na presença de Deus com o objetivo de abençoar as pessoas e levar a palavra até essas pessoas, como um sacrifício vivo, conduzi-las elas até Deus, através do Evangelho. Então, esse é o objetivo, é o significado de ser escravos do Senhor, sacerdote, evangelista, para ministrar a palavra. E nesse capítulo, deixa eu só me organizar aqui, nós vamos abordar o livro de Mateus, em Mateus capítulo 28, ali no final, o Senhor ele fala aos discípulos, aos 11 discípulos que seguiram o Senhor. Ele diz assim no versículo 18. Vamos seguir aqui juntos com as nossas Bíblias, que o nosso objetivo é apresentar a palavra de Deus fundamentada na palavra de Deus. Não é para falarmos nada do nossa opinião, nosso achismo, Então, Mateus capítulo 28, no finalzinho ali, diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
Ó Senhor Jesus, aqui existe uma ordem, né? Ide. Então, essa ordem ela foi direcionada para quem? Para todos aqueles que são cristãos. Todos aqueles que creram em Jesus Cristo, o receberam como Senhor e Salvador, foram comissionados de ir e pregar o Evangelho, né? Ir e batizar as pessoas. Então, esse ide, ele inclui batizar, pregar o Evangelho e apacentar as pessoas, né? Essa é a incumbência. Mas no versículo 17, depois que o Senhor se apresentou aos 11 discípulos, nós vemos ali o seguinte, diz o seguinte ali, ó: e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, né? Então a gente vê que tem algumas pessoas ali, nos próprios discípulos, que eles duvidaram, né? E essa ordem, mesmo o Senhor percebendo, sabendo que esses duvidaram, né, houve uma ordem, mesmo sabendo dos defeitos, das fraquezas, né, de cada um deles, o que eles pensavam de si próprios, o Senhor deu essa ordem: ide. Então, nós não podemos nos basear, né, nos fundamentar na nossa capacidade, se eu tenho ou não a capacidade, né, de receber essa comissão. Mas isso está fundamentado, está baseado na autoridade de Deus, né? No versículo 18 aqui diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide. Então, independente da minha ou da sua capacidade, né, nós recebemos uma ordem: ide. Então, vamos, irmãos, não vamos pensar que nós somos fracos, que nós fomos incapazes. Nós temos alguém que nos deu essa incumbência, nos deu essa autorização, essa autoridade, essa ordenança de nós irmos e fazer discípulos, né, batizar, evangelizar, Senhor Jesus. Então não podemos pensar nessa questão de capacidade própria, né? E o mais importante também, irmãos, nós vemos que não foi dado essa ordem apenas para alguns, mas ela foi dada para todos. Não foi dada apenas para líderes da igreja, né? Porém, isso é uma incumbência dada para todos os cristãos. Então, esse estudo aqui, ele mostra que não é uma incumbência somente da liderança da igreja, mas de cada um de nós, ou seja, eu e você, né, o recém-convertido, cada um de nós temos essa incumbência. Não podemos depositar esse fardo somente aos irmãos da liderança, dizendo não é para mim, mas isso é para mim e para você, para qualquer um que tenha o Senhor no seu espírito, né? E prosseguindo, Senhor Jesus, cuidar dos irmãos, por quê? Né? Por que existe essa incumbência de cuidar dos irmãos? Porque todos nós fazemos parte do mesmo corpo, né? Eu não posso me despreocupar da minha mão direita se ela está machucada, se ela está enferma, e não fazer nada por ela. Todo o corpo sente. Eu preciso cuidar, né, dessa mão. Então, nós, quando cremos no Senhor, fomos introduzidos num corpo de Cristo, é a igreja. Então, precisamos todos cuidar uns dos outros. Não podemos deixar ninguém, né, descoberto, né, ninguém passando mal, né? Por mais que você não conheça, né, não se dê muito, não esteja enxergando, por exemplo, as suas costas, né? Isso não significa que você não vai sentir nada por ela, ou a sola do pé, mas o corpo sente, e por isso é preciso cuidar, né, uns dos outros. Aqui diz o seguinte: o Senhor ordena
que cuidemos e sirvamos uns aos outros. E no Novo Testamento, ele cita várias vezes esse cuidado mútuo, né? Em João capítulo 13, versículo 34 e 35, ele diz: amar uns aos outros. Romanos capítulo 12, versículo 10, diz: preferir e honrar uns aos outros. Efésios capítulo 5, versículo 21, sujeitar-se uns aos outros, seguir as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros, em Romanos capítulo 14, sustentar e perdoar-se mutuamente, em Colossenses 3,13, instruir-se e aconselhar-se mutuamente, no versículo 16, exortar-se mutuamente cada dia, em Hebreus 13,13, e ser mutuamente hospitaleiros, 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. Porém, irmãos, existem mais de 60 mandamentos, de serviço mútuo aqui no Novo Testamento. Não vamos poder ler, mas fica muito claro que essa incumbência, essa comissão, que ela foi dada para todos nós, elas precisam ser praticadas, e eu vou mostrar por quê. Até no livro aqui tem um trecho que eu sublinhei dizendo o seguinte, que todos precisamos receber cuidado, e cada um de nós deveria cuidar de alguém, apacentar outros irmãos. Não só os irmãos novos precisam obter cuidado, todos necessitam, até mesmo os líderes precisam receber cuidados, todos. Senhor Jesus, aleluia, ó Senhor Jesus. Então é um cuidado mútuo, porém esse cuidado, conforme a gente pode dar sequência aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25, Vamos ver aqui. 1 Coríntios, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 5, diz o seguinte: e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 25. Capítulo 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Isso está em 1 Coríntios 12, 25. Gálatas 5, 13 também. É importante a gente dar uma lida. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Gálatas 5, 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos uns dos outros, aqui, pelo amor. Sede servos uns dos outros pelo amor. Isso é uma base muito importante para nós. E 1 Pedro, amados, 1 Pedro, Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Ó Senhor Jesus. Irmãos, aqui é um princípio bem interessante de frisar, que o Senhor, Ele deu um dom para cada um de nós, mas esse dom, ele foi dado para que a gente possa servi-lo, servir ao Senhor, servir à igreja.
né? Cada um tem uma aptidão, um dom especial que foi dado por Deus. De repente, para generalizando, né, eu vou falar das irmãs, as irmãs que gostam de cozinhar, que gostam de cuidar de casa, os irmãos que gostam de falar, de ministrar, né? Esse cuidado, né, que se completa, né? Por exemplo, a esposinha vai fazendo uma comida enquanto o marido está lá conversando e evangelizando, né, para poder apacentar uma pessoa. A outra pessoa, de repente, tem um dom de oferta de riquezas materiais, então aquela pessoa, aquele irmão, ele está sustentando financeiramente alguma situação, alguma necessidade específica, né? Então cada um de nós temos um dom, né, que precisamos ir diante do Senhor para podermos utilizar, desenvolver isso para se tornar um ministério. Ó Senhor Jesus, prosseguindo aqui, Senhor Jesus, cuidar dos irmãos mostra se nós amamos ou não ao Senhor, né? Em João capítulo 21, a gente vê um acontecimento muito importante ali, né? Sobre cuidado dos irmãos, e onde em João capítulo 20 aparece capítulo 20, versículo 22, o Senhor soprando o Espírito sobre os discípulos, né? Porém lá e encaminhando os discípulos, lá no capítulo 21, versículo 3, a gente já vê a decisão que Pedro toma de ir pescar, né? Ele foi incumbido, teve a comissão de pregar o Evangelho, né? E 8 dias depois ele já já se desvia da sua comissão, e o Senhor, ele reaparece aos discípulos, né? E que estavam pescando junto com Pedro, e de uma forma, sem se apresentar, e de uma forma muito amorosa, ele solicita para que eles joguem a rede mais uma vez do lado direito, porque eles não tinham pescado nada a noite toda, né? E eles eram pescadores profissionais, né? Viviam disso, era o ofício deles, e não pescaram nada. E o Senhor mandou: lança de novo a rede. Eles lançaram, e dali eles conseguiram tirar 153 grandes peixes, e perceberam que quem estava lá na margem, né, pedindo para eles lançarem a rede, era o próprio Senhor Jesus, né? Então eles, ao chegarem até a margem, encontraram o que ali? Encontraram pão e peixe já pronto para eles comerem, né? E isso mostra uma esfera de amor, né, que o Senhor tem. Ele não chegou lá julgando, questionando, perguntando: o que vocês estão fazendo aí? Eu mandei vocês irem pregar o Evangelho, por que vocês voltaram a pescar? Né? Não foi dessa forma, mas de uma forma muito amorosa. O Senhor preparou essa esfera, e depois, conversando com Pedro, ele questionou 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Né? Apacenta, tu me amas? Né? Apacenta, cuida, pastoreia. Perguntou 3 vezes essa pergunta, fez 3 vezes essa pergunta para Pedro, né? Se tu me amas, apacenta e pastoreia. Então, aqui nós vemos que se nós amamos ao Senhor, nós precisamos apacentar, nós precisamos cuidar, né, dos irmãos, né? E isso a gente precisa refletir, né, meditar sobre isso, né? Que servir a Deus é servir o próximo. Como tem sido o meu viver, né? Como tem sido a minha vida na igreja, de serviço ao Senhor? Será que eu amo realmente o Senhor? Então a gente pode ver esse termômetro, né? Na medida se nós estamos ou não cuidando de alguém, né? Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. E prosseguindo aqui, né? Aqui fala, né? Cuidar dos problemáticos. Porque todo mundo quer cuidar de pessoas que estão bem, né? Pessoas que não têm problemas, pessoas que são legais e tal. Mas aqui mostra que o Senhor nos compara como ovelhas, né? E as ovelhas são fracas, são frágeis, são indefesas, e elas precisam de cuidado,
né? Tem maturos, fracos, necessitados e enfermos, né? Aqui frisa o seguinte: numa igreja todos os membros de uma maneira ou de outra podem ser um problema e precisam que tenham longanimidade, né, para com eles. Então, né, prosseguindo, ó Senhor Jesus, aqui também é citado em aconselhar mutuamente, né? Se nós lemos Colossenses capítulo 3, versículo 16, vamos abrir aqui, Colossenses 3, 16, diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Senhor Jesus, né? Então, em Colossenses ele fala aqui, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos. E no original, a tradução também pode ser, para esse aconselhar, né, pode ser admoestar ou advertir. Admoestar e advertir também é uma forma de você cuidar, né, das pessoas, cuidar dos irmãos. Porque se não houver essa admoestação, essa advertência, o irmão pode achar que está certo, nunca vai ser tratado e acaba indo para um lado que fica distante demais do Senhor, né? Então aqui também fala o seguinte, que todos passamos por dificuldades. Eu, você, todos passamos. Problemas, temores, dúvidas, temos pecados, fraquezas, carências e enfrentamos lutas interiores e conflitos e dilemas, todos nós, né? Tem momentos que eu estou bem, tem momentos que eu não estou bem, né? Que eu já estou mal, porém isso é uma característica da queda do homem, quando foi introduzido o pecado no homem, e isso foi uma consequência, né? Só que quando nós somos salvos, regenerados, recebemos a vida de Deus, não significa que esses problemas vão sumir, né? Satanás, ele perdeu alguém ali, porque foi salvo, o evangelho chegou até aquela pessoa, né? Então, agora vai começar uma batalha contra você, de Satanás contra você, porque ele quer te fazer cair, ele quer te fazer, ele quer te derrotar. Então, esses problemas, eles vão continuar vindo. Por isso a necessidade desses aconselhamentos, dessas advertências, dessas admoestações, né? Mas isso tudo é dentro da palavra, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E prosseguindo aqui, deixa eu me achar aqui, Senhor Jesus. Prosseguindo para finalizar, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aqui diz o seguinte, né? Em Efésios capítulo 4:16, ele frisa que esse cuidado, né, essa edificação feita no corpo, ela em si mesmo é em amor. Vocês podem ler depois Efésios capítulo 4, versículo 16, né, que frisa o que Paulo falou, né, que concedeu pessoas com dons para a edificação do corpo. O corpo edifica a si mesmo em amor, né? E ali E prosseguindo aqui, eu vou ler esse trecho para os irmãos, para levantar, aguçar a vontade de adquirir um livro desses que nos ajuda a nos introduzir na palavra, né? Para ser bem fiel ao livro. Diz o seguinte: uma das características da vida divina em nós é a preocupação e o cuidado mútuo entre os membros do corpo de Cristo. Isso é uma característica divina, né? E esse cuidado muitas vezes é realizado pelo aconselhamento. Aconselhar e admoestar, encorajar, exortar, advertir e até confrontar. Quando passamos por sofrimentos e ficamos desanimados, precisamos ser encorajados. Quando sofremos danos e perdas, precisamos ser consolados. Quando somos enganados por nossos sentimentos,
pelo pecado, pelo mundo, por entendimentos errados que surgem de nossos conceitos naturais, precisamos ser corrigidos e admoestados. Quando erramos e persistimos no erro, precisamos ser exortados. Todas essas ações estão incluídas no aconselhamento. Irmãos, não sou eu que estou falando, isso é algo bíblico, né? E isso é de grande ajuda para todos nós, né? Prosseguindo aqui, fala, de acordo com Colossenses capítulo 3, versículo 16, aconselhar não é apenas uma sugestão, mas uma ordem do apóstolo Paulo para todos nós, e todos já praticamos isso de uma forma ou de outra, né? Então, aqui fala assim, o melhor conselho que podemos dar a alguém é o que a Bíblia fala sobre o assunto. E a Bíblia tem princípios acerca de todos os assuntos que dizem respeito ao ser humano, pois é o falar de Deus para o homem, pelo qual o homem deve viver, né? Aqui seguindo, né, que isso não é que esse aconselhamento ele não pode se basear na minha opinião ou na minha experiência de vida, mas tudo vai depender da maneira como vemos a Deus e nós mesmos os outros, né? Com que olhos vemos tudo isso, né? Pode ser com base em nossa experiência, em nosso conhecimento ou no que ouvimos. Será que pode se basear nisso? Né? Porém, nem sempre temos experiências acerca. Às vezes nós ouvimos, né? Pegamos opiniões aqui e ali, vamos formando uma opinião e queremos aconselhar essa pessoa com opinião que nem é a minha experiência, né? Não é a minha vida. Mas aqui frisa que por isso, o melhor conselho que podemos dar a alguém é o que a Bíblia fala sobre o assunto, e a Bíblia tem princípios acerca de todos os assuntos que dizem respeito, foi o que eu já li ali atrás, dizem respeito ao ser humano, pois é o falar de Deus para o homem, pelo qual o homem deve viver, né? Então, por isso, irmãos, é muito importante nós conhecermos, nós nos constituirmos da palavra para poder ajudar os demais irmãos, né, fundamentados na palavra. E esse fundamentar, aconselhar e ajudar a apacentar os irmãos não necessariamente é você resolver o problema do irmão, mas direcionar ele, conduzir ele para Cristo, né, conduzir o irmão ao Senhor, né, a voltar a ter comunhão com o Senhor. Não necessariamente a gente vai resolver o problema, mas pelo menos o mais importante é direcionar, conduzir o irmão para o Espírito, conduzir ele de volta para a palavra, porque a palavra tem o poder de mudar as pessoas, né? Quanto mais da palavra nós recebemos, mais da fé, né, ela entra em nós, mais fé é constituída em nós, e a palavra que tem o poder de mudanças das nossas vidas, né? Nós podemos ver aqui Hebreus capítulo 12, que fala que a palavra ela é viva e eficaz, né? E é capaz de dividir alma e espírito. Em Efésios capítulo 5, versículo 27, fala que ela pode lavar e tirar as nossas manchas, as rugas e coisas semelhantes. Em João capítulo 8, versículo 32, diz que deveríamos conhecer a verdade e a verdade nos libertará, né? Então, portanto, o aconselhamento deve ser bíblico. Ó Senhor Jesus, quanta luz! Senhor Jesus! Então, a nossa atitude em cuidar dos irmãos, cuidar uns dos outros, aqui diz o seguinte, que precisa gerar transformação. Fala assim, somos pessoas que precisam ser transformadas. Nós somos pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Pessoas que precisam de ajuda, ajudando pessoas que precisam ser ajudadas. Por isso, não devemos julgar para não ser julgados. Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 2.
quando nos propomos a cuidar dos outros, devemos lembrar que somos pecadores redimidos pelo sangue, desesperadamente necessitados da graça divina, assim como aquele que nos propomos a cuidar. Então, quando a gente vai cuidar de alguém, nós temos que saber que nós temos a mesma natureza pecaminosa que ele tem, está em nós também, e precisamos da misericórdia do Senhor. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, aqui também, para finalizar, mostra a importância do corpo na igreja, né? A importância de nós pedirmos ajuda à igreja, né? Fala, para alguns conflitos, carências, fraquezas, dificuldades e pecados, precisamos da ajuda do corpo. Não conseguimos nos libertar deles sozinhos. Para isso, como diz Tiago em capítulo 5, versículo 16, podemos confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para ser cuidado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Né? Esse aqui está no versículo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Por vezes, quando um irmão nos procura para desabafar ou compartilhar conosco as suas dificuldades, não sabemos exatamente o que dizer, porém podemos orar por ele e pedir que o Senhor o ajude, liberte, cure, santifique e transforme. Do mesmo modo, quando enfrentamos certas dificuldades pessoais e lutamos com elas por anos, evitamos nos abrir com outros irmãos, achando que com mais tempo, com um pouco mais de tempo, mais de luta, tentativa, a gente vai ser capaz de se livrar disso. Na verdade, o que nos impede, na maioria das vezes, é o orgulho de ser expostos e o medo de ser julgados. Porém, amados irmãos, devemos nos lembrar que estamos num corpo. Não estamos sozinhos. E o corpo edifica a si mesmo em amor. O mais sensato é buscar ajuda. Não fique sozinho. Você não está sozinho. Busque ajuda do corpo, da igreja. Confesse os pecados, peça a oração. É uma forma de você conseguir essa ajuda. A súplica dos irmãos por nós, ela é eficaz e devemos crer nisso. Estamos num corpo. Ó Senhor, estamos no corpo. E o corpo edifica a si mesmo em amor. O mais sensato é buscar ajuda, confessar os pecados e pedir oração. Principalmente nesse momento, né, que nós estamos passando dos últimos tempos, né, vendo tudo que está acontecendo no mundo hoje com relação à pandemia, né, com relação a lockdown, a esse vírus, né, precisamos pedir oração, pedir ajuda, né, da igreja, em oração. Irmãos, espero ter passado de uma forma completa, mas tem muito mais conteúdo aqui nesse livro que os irmãos podem depois ruminar e desfrutar também. Amém? Jesus é o nosso Senhor.